Vamos lá, pessoal. Acho que eu já posso iniciar aqui. Boa noite, eu sou Itamar Aquino, sou técnico de esporte e lazer da PABB Rio. Hoje eu estou aqui fazendo a mediação, né, fazendo a abertura desse evento. Lembrando que todas as sextas nós temos live aqui no Facebook da PABB. E a de hoje, como a gente vem fazendo há alguns meses aí, é a live voltada para viver criança, com foco na capoterapia, contação de histórias, musicalidade, conduzida sempre pelo nosso professor mestre, Michel Diana, que na verdade, é o cara que conduz as atividades aqui, é um excelente profissional. Eu não canso de dizer isso, sou fã dele e fã da capoeira do trabalho dele. Então, vou deixar ele dar início à atividade. Lembrando que sexta-feira que vem a gente tem atividade com o professor Rafael também. Vai ser uma atividade física, uma ginástica com materiais reciclados, materiais caseiros, para que todos possam fazer. E mais um lembrete, cara. Eu gostaria que todos também seguissem o Facebook da PAVB e divulgassem os vídeos, né, para a gente ter cada vez mais pessoas participando nesse período de quarentena. E dizer que a gente acabou de sair do forno o Instagram da PABB Rio, né? É a PABB RJ. Então, quem se interessar também segue, a gente vai divulgar todas as atividades lá e todo o material de pré e pós-evento que a gente faz aqui no Rio. Então é isso. Michel, é com você. Um abraço. Obrigado pela participação, como sempre, aí, David. Tamo junto. Valeu. Show de bola. Boa tarde, não, né? Boa noite a todos e todas, né? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade que a PABB vem me dando através das lives, dessa nova conjuntura, desse famoso novo normal que a gente está vivenciando. Então, a gente, mesmo à distância, procura estar próximo em pensamento, através das atividades, através dessas lives que a PABB vem promovendo. Então, fiquem sempre ligados, né? A minha live eu costumo trabalhar a capoeira e a cultura popular como um todo, e a gente já vem fazendo um trabalho, né, da leitura de histórias, né, essa contação de histórias que sempre tem um cunho, né, voltado para a cultura popular, para a capoeira, ou então as manifestações que elas trazem, que ela traz consigo, né? Eu falei na live passada que os instrumentos básicos da capoeira, é lógico que a gente pode ter mais instrumentos, são, né, birimbau, que a gente utiliza 3 birimbaus na roda, né? De acordo com o tamanho da cabaça, ele vai ganhando um nome diferente, da maior para menor. A gente utiliza o pandeiro e a gente utiliza esse que está aqui, o atabaque. Então, hoje eu trouxe o atabaque, né, para estar aqui trabalhando com vocês. Na semana passada eu trouxe, na semana passada não, no mês passado eu trouxe pandeiro. E hoje a gente vai ver, já aproveitando que estamos com a atabaque, a capoeira ela traz, né, um pouquinho do maculelê, um pouquinho do samba, um pouquinho do jongo, um pouquinho da puxada de rede, do cafezal. São inúmeras manifestações culturais que a capoeira ela abraça e leva para todo mundo, assim como a nossa língua portuguesa. Então, hoje, me aproveitando aqui do atabaque, eu vou primeiro contar uma história para vocês, que é a história do livro A Lenda do Maculelê. Livro A Lenda do Maculelê, esse livro, né, foi um livro que eu escrevi em parceria com a Ana Carolina Lacorte, que também é uma pedagoga, né, tá junto comigo do Capoeira Pedagógica. Então eu vou ler esse livro, e esse livro, né, assim como as histórias cantadas, essa história contada, ela também trabalha as rimas, né, que a gente vem trabalhando através da musicalidade, que a gente vem trabalhando também através da literatura de cordel, que eu vim trazendo. Então são histórias, né, que têm um cunho diferente, porque ela tem sempre algumas palavrinhas, uma parecida com as outras, e isso também é muito bacana de prestar atenção. Eu vou aqui ler o livro e junto, ao mesmo tempo que eu estou lendo o livro, eu vou mostrando aqui, né, e descrevendo as ilustrações desse livro. E depois a gente vai falar mais um pouquinho de capoeira, sempre através das músicas, sempre através da rima e de tudo isso, né, que está imerso aí nessa cultura. Então, a lenda do maculelê. Algumas pessoas já conhecem,
algumas pessoas não conhecem. Então, é o momento agora de aprender um pouquinho. Aqui na capa do livro, a gente já vê a beira-mar, né? A gente vê a sombra de um índio, né? Junto com a sombra, né? Do que a gente vai ver na história, que é um negro. Então, essa história, essa lenda do Maculelê, ela tem como protagonista dois povos, né? Um é o povo negro e o outro é o povo indígena. Então, aqui a gente tem um arco e flecha na mão do índio e a gente tem o birimbau, que tem, inclusive, né, muitas similaridades, né? É muito parecido, né? Se você pegar um birimbau e ele não tiver com a cabaça, ele é muito parecido com arco e flecha. Então, tem essa questão, né, de um aprender com o outro, perceber que tem coisas parecidas e tem coisas diferentes que a gente tem que respeitar. Então, vamos lá para a história? A lenda do Maculelê. Começa com uma imagem de uma estradinha no meio da mata. E aqui, ó, do outro lado, a gente tem, dividindo as páginas, dois bastões, né? O maculelê, geralmente, ele é feito com bastões, dois bastões ou dois facões, no ritmo da musicalidade que depois eu vou mostrar para vocês. Um negro abandonado à sua sorte, a gente tem aqui, ó, um negro abandonado à sua sorte, por pouco escapou da morte. A gente vê aqui a sombra, né, de um negro meio que perdido na mata, e aqui, por pouco escapou da morte, a gente tem a imagem dele ao chão e com ferimento. No meio da mata, foi encontrado por uma tribo. Aqui, ó, a gente tem, ó, ele no meio da mata, e aqui os índios, né, numa canoa, eles avistando, né, esse negro que estava ferido no meio da mata. Levado pelo pajé, em sua aldeia foi acolhido. E aqui a gente tem, né, um zoom, né, uma aproximação, né, do pajé, do índio, olhando esse negro que está gravemente ferido. E o levou, né, foi acolhido nessa aldeia. Aqui nessa imagem a gente tem os índios carregando ele numa maca no meio da mata. Era o índio cuidando do negro. A gente tem aqui o índio, né, que está cuidando desse negro que foi achado no meio da mata, quase morto. Iorubá e Tupi-Guarani, coração que não cabe no peito, era ajuda para resistir. Então, aqui a gente tem, como vocês podem ver, os índios cuidando. Iorubá e Tupi-Guarani são as línguas, né? Assim como a gente fala português, né? O Tupi e o Guarani são línguas indígenas e o Iorubá, né, é uma das línguas, né, dos inúmeros negros que vieram para cá. Então, mesmo com línguas diferentes, né, eles estavam um ajudando o outro para resistir, né? A gente vê aqui a sombra na mata, né, do índio, como se estivesse batendo uma erva no negro, né, e ajudando ele a resistir aos ferimentos. O negro, com feridas na pele, as chagas no corpo a lhe maltratar, e os índios com rituais de cura, usando das ervas de seu juremar. Aquilo que a gente mostrou, né? Os índios, muito conhecedores da mata, né, através do uso das plantas e tudo mais, ele estava ajudando, né, esse negro que aqui nessa imagem a gente já vê ele tocando um tambor no meio da tribo. Aqui a gente tem a arara, a gente tem a tribo em volta do negro, como se ele estivesse apresentando, né, um toque no atabaque, e todos ali, né, tem o cachorrinho, tem todo mundo olhando ele, né, que foi ajudado pelos índios. Curado, mas ainda em repouso, uma tribo rival tentou invadir. Então aqui a gente vê, né,
esse negro que foi curado pelos índios, né, ele está ali no meio, né, daquela tribo, e aí uma tribo de outros índios tentou invadir esse território. Você vê eles escondidos, espreitando por trás das pedras. O negro, guerreiro e forte, sentia ser hora de retribuir. E a tribo, que já era sua, saíra deixando mulheres e crianças. Então ele pensou, esse é o momento de eu retribuir tudo que eles fizeram por mim, já que ele estava melhor. Então ele estava ali com as mulheres e as crianças da tribo, né? Quando uma outra tribo invadiu, nessa imagem a gente pode ver ele, né? E a outra tribo invadindo, ele se colocando à frente para retribuir, né, tudo o que essa tribo tinha feito por ele. E agora ele vai proteger as mulheres e crianças dessa tribo. Foi aí que, para defendê-los, usou de uma luta que parecia dança. Ele começou a usar de uma luta com 2 bastões que parecia uma dança, e ele ia atacando, né, mas de uma forma diferente. A cada golpe, um corpo caía. Era inevitável contra-atacar. A cada golpe que ele dava nessa luta que parecia dança, um corpo caía, deixando ali ao chão aqueles que tentavam invadir a tribo dos índios que lhe ajudaram. Era inevitável contra-atacar, não conseguiam. Os poucos que conseguiram fugiram, mas muitos ficaram estirados por lá. Aqui nessa imagem, a gente vê muitos estirados dessa tribo que tentou invadir, né? E aí esse negro defendeu, né, essa tribo que tinha lhe ajudado. E a gente vê aqui, ó, tem um pezinho aqui, a gente vê que alguns conseguiram fugir. Quando os homens de sua tribo chegaram, ficaram surpresos com o que podiam ver. E o pajé, bem naquele momento, colocou o seu nome de Maculelê. Ó, a tribo que ajudou ele, que estava caçando, né, quando chegou e viu que eles tinham, né, sido submetidos a uma invasão, e esse negro, né, retribuiu e ajudou essa tribo, ó, eles colocaram ele, ó, lá na cabeça e passaram a chamar ele de Maculelê. Então, Maculelê, né, é um nome que vem dos índios, que os índios deram, né, para esse negro. Maculelê até hoje é terreno impreciso, é luta, é dança popular. Aqui nessa imagem a gente vê, ó, o índio, né, recebendo ali o birimbau e dando um arco e flecha como prova de retribuição, né? Essa troca entre as culturas do negro e do índio. É lenda de guerreiros, cultura de tribos, que a capoeira veio resgatar. E aí, ó, termina com a mesma imagem deles na sombra, ali ao clarão da lua, perto da beira-mar. A mesma imagem da capa. A mesma imagem da capa é essa que termina. Então, essa história da lenda do Maculelê, ela mostra o quê? Um negro que estava ali no meio da mata, né, já quase desfalecendo, e aí ele foi encontrado por uma tribo. Essa tribo pegou ele e passou a cuidar dele. E aí ele estava ali se curando, já estava bem melhor, e a tribo saiu para caçar e deixou as mulheres e as crianças cuidando dele, que estava se recuperando. Só que aí, nesse momento, uma tribo rival tentou invadir. E aí, mesmo ali, ele em repouso, ele sentiu que era hora de retribuir tudo que essa tribo tinha feito por ele. E aí, o que ele fez? Ele pegou 2 bastões e, numa luta que parecia uma dança, ele foi defendendo essa tribo. Quando a tribo voltou e viu o que tinha acontecido, agradeceu muito a ele e nomeou ele de Maculelê. Então, Maculelê, né, o nome vem dessa lenda, né? Maculelê, a gente diz que foi esse primeiro negro que apresentou essa luta.
E aí o pessoal passou a treinar. Hoje em dia a gente tem como uma apresentação lindíssima da nossa cultura popular, né? Então agora eu vou tocar um pouquinho do maculelê e vocês vão perceber essa primeira música do maculelê, né, que eu vou cantar, ela vai contar essa mesma história, só que de uma maneira diferente. Então prestem muita atenção que essa história vai ser contada de novo através da música que tem no maculelê e que a capoeira, né, cuida muito bem e leva para todo mundo. A música diz assim, ó: certo dia na cabana um guerreiro, certo dia na cabana um guerreiro foi atacado numa tribo pra valer. Pegou 2 paus, saiu de salto mortal e gritou pra todo mundo que eu sou maculelê. Certo dia na cabana um guerreiro, certo dia na cabana um guerreiro foi atacado numa tribo pra valer. Pegou 2 paus, saiu de salto mortal e gritou pra todo mundo que eu sou maculelê. E gritou pra todo mundo que eu sou maculelê. E gritou pra todo mundo que eu sou maculelê. E gritou pra todo mundo que eu sou maculelê. Aí, ó, eu quero que vocês aí de casa, vocês me acompanhem com as palmas, para ficar melhor ainda. Então, vai bater a palma assim, ó. Tchá, 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 tchá. Sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu maculelê, sou Etumbaê caboclo, tumbalaica, ô tumbaê guerreiro, tumbalaica, ô tumbaê meu pai, tumbalaica, oi não me deixe só, tumbalaica, sai, 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 oi boa noite meus senhores, sai, 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 maculelê como passou, sai, 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 oi boa noite meus senhores, sai, 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 como vai, como passou, sai, 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 boa noite meus senhores, sai, 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 como vai, como passou, Lajedo muito alto, tem pedrinha miúda, Lajedo muito alto, tem pedrinha miúda, oi tem pedrinha miúda, oi tem pedrinha caúda, oi tem pedrinha miúda, oi tem pedrinha caúda, Lajedo muito alto, tem pedrinha miúda, Lajedo muito alto, tem pedrinha miúda, oi tem pedrinha miúda, oi tem pedrinha caúda, oi tem pedrinha miúda, oi tem pedrinha caúda. Então, essas são algumas músicas que a gente canta, né, quando a gente faz essa dança que parece uma luta, que é o maculelê. Então, quando a gente entra, né, para aprender a capoeira, a gente não aprende só a capoeira. A gente aprende sobre a história do nosso povo, a gente aprende essas outras manifestações, o maculelê, o samba, a puxada de rede, o jongo, o cafezal, o carimbó, né, o coco e várias outras manifestações, né? A capoeira, ela é a principal a levar todas essas manifestações, não só para todo o Brasil, mas para o mundo todo, né? A capoeira está em mais de 200 países. Então, é através da capoeira, né, que o pessoal, tanto aqui do Brasil, tanto o pessoal de fora, tem contato com esse tipo de lenda, com esse tipo de manifestação, com esse tipo de dança, com o nosso folclore e tudo mais, né? Essas foram algumas músicas sobre o maculelê, né? E aí, eu vou ler aqui um poema, né? Aqui é outro livro, também um livro que eu escrevi em parceria com a Ana Carolina Lacorte, que se chama Poemas para Gingar. E do que se trata esse livro? Esse livro, ele tem inúmeros poemas, e cada poema vai falar de um aspecto da capoeira ou dessas manifestações culturais que a capoeira traz. Então,
Uma dessas manifestações é o samba. E aqui a gente tem também, né, um poema que fala sobre o samba, que eu vou ler para vocês. Então prestem muita atenção. O atabaque zunindo, o pandeiro a disparar, faz com que o corpo se mexa, querendo dançar. A saia rodada fica furta-cor, e os pés formigando para lá e para cá. Com a cadência das palmas, no embalo das almas, meu peito se agita. Ao vê-la, morena faceira, rabiscando o chão com sua dança bonita. E aqui a gente tem uma ilustração desse poema do samba, né, que é a ilustração, né, da morena que é dita nesse poema, rabiscando o chão com sua dança bonita. Você consegue perceber, né? Tem do pescoço para baixo, ela com uma saia rodada, com uma saia rodando, e ela rabiscando o chão na ponta dos pés, né? Simbolizando o samba. Então, rapidinho, antes da gente falar de outros poemas e de outros aspectos da capoeira, então eu vou tocar aqui, aproveitando o atabaque, eu vou tocar um pouco do samba e vou cantar algumas músicas que a gente canta, né, dentro da capoeira quando a gente está trabalhando o samba de roda. Seu guarda civil não quer a roupa no quarador. Seu guarda civil não quer a roupa no quarador. Meu Deus, como eu vou quarar minha roupa. Meu Deus, como eu vou quarar minha roupa. Seu guarda civil não quer a roupa no parador. Seu guarda civil não quer a roupa no parador. Meu Deus, como eu vou quarar minha roupa. Meu Deus, como eu vou quarar minha roupa. Meu Deus, como eu vou quarar minha roupa. Oi, lê, 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 lê. Oi, lê, lalaiá. Olê, lê, lê, lê. Olê, lalaiá. Olê, lê, lê, lê. Olê, lalaiá. Olê, lê, lê, lê. Olê, lalaiá. Vou cantar uma que eu tenho certeza que vocês conhecem. Então vamos lá comigo. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba lá. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba iaia. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba lá. Samba, samba, samba Lelê. Samba, samba, samba iaia. Então essas foram 3 musiquinhas que eu cantei. Tem muito mais músicas. Às vezes a gente vai numa roda que é uma roda só de samba e fica ali 2 horas ou mais cantando inúmeras músicas. E o bacana dessas músicas é isso que eu alertei para a música do Maculelê. A mesma história que a gente viu no livro, A Lenda do Maculelê, a gente viu ela sendo contada através das cantigas. Então, as cantigas que a gente tem no samba, no maculelê, em todas essas manifestações culturais que eu falei, na capoeira, inclusive, elas contam inúmeras histórias. Então, só de você estar numa roda de capoeira, numa roda de samba, numa roda de maculelê, você aprende muito com as músicas que estão sendo tocadas, né? Com tudo aquilo que está acontecendo. E aí, eu vou falar mais um pouco da capoeira e vou continuar aqui com o poema para gingar. A gente já viu que a capoeira, ela traz, né, todas essas manifestações. A gente falou sobre a lenda do maculelê, e agora vocês já conhecem a lenda do maculelê. A gente leu um poema, que é o poema falando sobre o samba, e a gente cantou um pouquinho aqui, viu um pouquinho do samba, e agora a gente vai conhecer e vai ver um pouquinho mais através dos poemas sobre a própria capoeira. Então, a capoeira, o que acontece? Ela, geralmente, quem nunca passou numa rua e se deparou com uma roda de capoeira, né? Tava lá os birimbás, o atabaque, o pandeiro.
E isso é muito bacana, né? A gente sente como se fosse um chamado para a gente estar ali jogando, mesmo as pessoas que não sabem, né, jogar, não conhecem, nunca fizeram aula, elas se sentem balançadas por tudo aquilo. Então, eu vou ler um poema aqui que fala justamente sobre a roda de capoeira, para a gente conhecer mais um pouquinho dessa roda de capoeira. Na sincronia de um ritmo empolgado e em sintonia com corpos suados e as palmas de quem olha admirado. Plateia ativa de um lindo espetáculo. O chão de concreto e desnivelado é berço do jogo, bem improvisado. Pergunta e resposta, onde qualquer aposta pode se frustrar. Sorriso no rosto e muita malícia, com golpes raspando, quase uma carícia. Se um deles acerta, pernada precisa. O clima esquenta se o birimbau mandar. Quem olha de fora não imagina como é dentro. A capoeira chama pelo sentimento. É mandinga escorrendo, é de hipnotizar. Roda de capoeira, tem dendê, tem verdade, destreza, leveza, sagacidade, patrimônio imaterial da humanidade. Então, esse poema fala sobre isso, a roda de capoeira, né? A sincronia. Muitas pessoas acham que a capoeira é uma dança justamente por causa dessa sincronia, dessa sintonia que tem. Parece que é tudo coreografado, mas, na verdade, né, é um jogo de pergunta e resposta, né, onde tem essa malícia envolvida, mas a qualquer momento uma pernada pode acertar, porque a capoeira, ela, antes de tudo, ela é uma luta. E quem olha de fora também é parte desse lindo espetáculo que a capoeira provoca, né? E aqui o poema termina falando sobre coisas que tem na roda de capoeira, e o último verso diz: patrimônio imaterial da humanidade. A capoeira, né, ela é reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade. E o que é isso? Né? De uma outra forma, falando de um outro jeito, patrimônio imaterial da humanidade é algo, né, que o mundo todo reverencia como de suma importância para todos e todas. Né? Então, a capoeira foi reconhecida como um patrimônio imaterial da humanidade, porque é algo que não tem preço, né? É algo de um valor, né, surpreendente, de um valor inestimável. E aí a gente também tem a ilustração aqui, né, desse poema que fala da roda, e é justamente, ó, percebam vocês, uma roda um pouco diferente, mas é uma roda. Aqui, né, tá pintado porque, né, eu fui pintando, né, as ilustrações, né, da nossa querida Ana Paula, né, que fez as ilustrações desse livro. E aqui a gente tem vários corpos fazendo golpes de capoeira, né? A queixada, a armada, a bananeira e tudo mais. É uma roda, tá vendo? Simbolizando a roda de capoeira. E aí, vejamos. Mas aí a gente pensa, e o que tem nessa roda, Michel? Além dos jogos, né? Como que é feito isso? Né? Eu já falei para vocês que a gente tem, né, 3 instrumentos, os principais, que é o birimbau, que é o pandeiro e o atabaque, que a gente está aqui com ele hoje. A gente pode colocar outros instrumentos, a gente pode colocar o agogô, a gente pode colocar, né, um xequerê, colocar um chocalhinho, né? A gente pode colocar esses, mas os 3 principais são o atabaque, o pandeiro e o birimbau, que é o principal. Então, primeiro, vamos falar aqui, nesse outro poema, sobre o ritmo da capoeira, sobre esses instrumentos. E depois a gente vai falar especificamente sobre o birimbau, que é quem dita tudo o que acontece na roda de capoeira. O nome desse poema é Ritmo Perfeito. Tempero gostoso é o gunga dobrando, dom-dom, dorondom. É o médio marcando, às vezes virando,
mas dentro do tom. É o viola chorando, mostrando a cadência e todo o seu dom. Atabaque no grave. E chegando no agudo, vem logo o pandeiro. Para incrementar, pode ter um agogô, com um som dedenzeiro. Sinto até um arrepio, que aperta meu peito, cada toque me toca, cada um do seu jeito, é difícil explicar. Energia na roda, a mente não compreende, não se escuta com os ouvidos. É pura melodia que desenha as batidas de um coração sempre a palpitar. E aqui, ó, a ilustração desse poema, do ritmo perfeito, a gente pode ver aqui, ó, justamente o birimbau, né? O birimbau, que a gente vai falar dele já já, com outro poema. A gente tem aqui o atabaque, igualzinho o atabaque que eu tô aqui tocando. A gente tem o pandeiro aqui. Aqui também tem um agogô. Então essa ilustração, ela mostra esses instrumentos que formam o ritmo perfeito da roda de capoeira que a gente já viu em outro poema. Mas o birimbau, Michel, aí vocês me perguntam, né? O birimbau, ele nasceu aqui no Brasil? Foi aqui no Brasil que inventaram o birimbau? Né? Ou ele veio junto com os negros da África? E o birimbau, ele é feito de quê? O que é aquilo? É um coco que tem amarrado naquilo que parece um arco e flecha? Não é um coco, é uma cabaça. Então, esse poema, ele fala um pouquinho especificamente do birimbau. Ele nasceu na África, migrou para o Brasil, apareceu nas feiras. Serviu de sinal para alertar os bambas da polícia que chega, com cabaça, arame, esticado em uma verga, dobrão e baqueta. Berimbau leva ao camará, rege seu corpo ao jogar. A vadiagem só começa quando o gunga começa a tocar. Diversos sons ele produziu. É instrumento milenar. Muitos povos o conduziu. Veio de Angola ou Moçambique? Banguela ou Guiné? Difícil. Só sabemos que o negro nos trouxe, e com ele seu axé. Birimbau, quando toca, o capoeira se arrepia. É São Bento, regional, cavalaria, é Angola, Iuna, Santa Maria. Então, que interessante. Então, a gente já viu, né, aqui que o birimbau, esse instrumento tão importante na capoeira, ele é um instrumento milenar, é um instrumento que já existe há mais de 1000 anos. Mas se a capoeira nasceu aqui no Brasil, como que era utilizado esse birimbau? Né? Esse birimbau, muitos povos o conduziu, né? E eles tocavam, inclusive, de maneiras diferentes. O que a gente sabe é que aqui no Brasil, ele apareceu nas feiras. Né? Sabe aquela feira que a gente vai com a mamãe, com o papai, que a gente gosta de comer aquele pastelzinho, tomar um caldo de cana? Né? Essas feiras, elas são muito antigas. E, antigamente, o birimbau ele servia nas feiras para ficar chamando a atenção. Quando você passa numa feira, eles não estão sempre chamando a atenção ali, falando: mamão, mamão tá tanto. Temos melancia aqui, melancia R$ 5. Então o birimbau, ele servia, eles ficavam tocando para chamar a atenção, para que pudessem vender o que estavam ali vendendo nas feiras. E aí, nessas feiras, a capoeira também acontecia. Só que a capoeira, ela era perseguida. Então, quando a polícia estava chegando, o rapaz que estava ali na barraca da feira, ele tocava o birimbau alertando, né? Alertando que a cavalaria estava vindo. E aí tratavam de dispersar a roda de capoeira. Então o birimbau, ele antes, né, de ditar o som da capoeira, de ditar os ritmos, aqui falou dos ritmos, São Bento é um tipo de ritmo, regional é um outro ritmo, cavalaria é um outro ritmo.
E esse toque de cavalaria era justamente o toque que era feito para alertar. Ó, melhor dispersar a roda de capoeira, né? Então, aqui a gente tem a ilustração do berimbau, que é justamente um berimbau. Isso aqui que parece um coco, muitas pessoas acham que é um coco, na verdade é uma cabaça. Em vez de dar lá em cima na árvore, ela dá no chão, igual a abóbora, igual a melancia. E aqui a gente tem a cabaça, a verga que parece o arco, né? E tudo. Essa verga ela é feita de madeira, né? E a gente tem o arame, né? Onde a gente toca com a baqueta. A gente tem o cachixi, que fica nos dedos, que é o chocalho da capoeira. E a gente tem o dobrão, que geralmente é uma pedra que encosta no arame, fazendo diversos sons. Então, aqui mais uma vez, essa ilustração aqui do berimbau, a gente vê dois braços negros, né, tocando um berimbau, né, onde tem o cachixi, a baqueta, a cabaça, a verga, e de fundo a gente tem ali um pano de fundo que é, né, inspirado, né, em desenhos africanos. Muito bacana, né? E aí, né, já me encaminhando para o finalzinho, além de ter todo esse ritmo, a gente tem algo, né, que casa certinho com esse ritmo, que é justamente o canto. A gente tem o canto, o cantador. E aí eu vou ler esse poema aqui que fala sobre o canto. Faz chorar, mexe com a gente, estremece, esquenta e também acalenta. Alivia a dor, desabafo, desafio, embaraço, embolada, improviso. Pode ser um convite ou até uma letra que arranca um sorriso. Alegria, mandinga na roda, dendê, expressão da fé. Simplesmente escute e responda ao coro com muito axé. Então, esse poema está falando do canto, né? Sobre isso que movimenta e, junto com os instrumentos, mexe muito com a gente. Nessa ilustração, a gente tem aqui, ó, a gente tem um rapaz deitado na rede e talvez cantarolando algumas músicas. A gente tem o que parece ser uma bananeira atrás dele, né? E um desenho muito colorido, foi pintado por eu mesmo. E você também pode comprar o livro e pintar da maneira que você preferir. E aí, né, tem um canto. E quem emite esse canto, né, é justamente o que a gente chama de cantador, né? Dentro da cultura popular, a gente não costuma chamar de cantor, porque cantor geralmente está associado a algo mais profissional, né? O cantador não é aquele que necessariamente canta bem. O cantador é aquele que faz aquilo que o poema falou, que mexe com a gente. Eu, na roda de capoeira, eu já chorei, né, através do canto, aquilo mexeu comigo profundamente. Como tem várias músicas que tiram risadas, né, que faz a gente rir, que é super divertida. Tem cantigas que fazem a gente arrepiar, tem cantigas que convidam a gente a jogar, né? E tudo isso é muito bacana. Então, quem emite esse canto, além de toda a roda que responde em coro, mas é justamente a figura do cantador. E aí a gente também tem um poema aqui falando sobre o cantador. Para conhecer a capoeira, não se contente em lutar. Tem que ter a ginga firme, mas também a voz soltar. Cantador chega na roda, sua voz vai sacudir, mas só se atreve a tal feito quando o mestre permitir. Cantador não é cantor, canta de Angola ao maculelê. É vibração em toda a roda, se o coro responder. Então, o cantador é esse que emite o som, mas como diz o poema, só se atreve a tal feito quando o mestre permitir. A figura do mestre de capoeira é uma das mais importantes, que por coincidência ou não, também é tombado como patrimônio material da humanidade. Então, você chega numa roda de capoeira, se você quiser cantar, você tem que pedir permissão ao mestre, né, que comanda aquela roda, né? Então, a gente viu aqui
que para conhecer a capoeira não é só a parte da luta, não é só soltar a perna, mas é aprender a tocar os instrumentos, como a gente viu no Ritmo Perfeito, e é também a voz soltar. E aí, a gente falou sobre muitas coisas hoje, né? A gente falou um pouquinho da capoeira, a gente falou dessas manifestações que ela traz, como o maculelê, cantamos o maculelê, falamos do samba, cantamos também dentro do samba. E aí, antes de eu finalizar com uma música de capoeira, um poema que inclusive também está nesse livro, né? Eu vou finalizar cantando e tocando aqui no atabaque, né? Eu vou ler mais um poema para vocês, que é muito importante, que é um poema chamado Engano. Porque a gente falou que o berimbau tocava, né, para dispersar a roda porque a polícia estava chegando. Aí pode parecer que então a capoeira estava fazendo algo de errado. Mas não, a capoeira foi perseguida injustamente. Tão injusto que hoje a capoeira é reconhecida como patrimônio material da humanidade. Né? Então, a gente falou aqui do maculelê, do negro, dos índios, né, com os rituais de cura. Né? Então, muitas pessoas, de maneira enganosa, associam a capoeira a alguma religião. Só que a capoeira ela não tem religião. A capoeira é uma manifestação cultural popular. Quem tem religião, às vezes, é o capoeirista. Eu sou capoeirista, eu tenho religião. Mas treinando a capoeira junto comigo, eu tenho outros capoeiristas que comungam de outras religiões. Inclusive, tem pessoas que estão dentro da capoeira e não têm religião. Então, a capoeira não tem a ver com religião. Mas até hoje, às vezes, quando escutam um atabaque, já associam, né, a alguma religião. E aí já vem junto com isso um preconceito muito forte, né, de tudo que era relacionado ao negro e que é até hoje, como a capoeira, como as religiões afro-brasileiras, né, como o samba foi perseguido também, o jongo, e por aí vai. Né. Tudo isso foi perseguido. Né. Então, isso mostra muito mais do preconceito. Então, se ainda resta algum preconceito em alguém que está escutando a gente, prestem muita atenção nesse poema antes de eu cantar a música, né? Que é um poema chamado Engano. Há tempo tenho ouvido gente enganada dela falar. É a voz da intolerância, que a maldade pôs o negro a julgar. A capoeira tem sua crença. Da mistura foi construída. A capoeira é sempre livre. Basta ter paixão por ela assumida. As origens da minha luta são despropósitos para muitos. Para outros, paixão latente. Há enganos que ainda persistem de um tempo em que o negro não era gente. E aqui, ó, a gente tem ilustrando, né, um plano de fundo também, né, muito baseado em desenhos afros. E a gente tem aqui, ó, um negro com a calça de capoeira, segurando um birimbau, um pandeiro, e ele tem uma asa, né, atrás dele. Né? Então, né, simbolizando, né, justamente essa paz, essa harmonia, todas essas questões tão importantes. Né? Então, esse poema ele vem falando desse preconceito, né, do tempo que o negro não era gente. Na verdade, o negro sempre foi gente. Então, esse poema é uma provocação, porque o negro não era visto como gente. E tudo que ele fazia, a capoeira, o samba, né, e tudo mais, era visto como algo inferior. E hoje em dia a gente tem o samba, a gente tem o frevo, que também nasceu a partir da capoeira, a própria capoeira, o mestre de capoeira, reconhecido mundo afora. Só que o preconceito, essa intolerância, ela às vezes ainda caminha. Às vezes, ao escutar um atabaque, a pessoa já deixa escapar esse preconceito. Às vezes, quando é falado de capoeira, algumas pessoas, isso daí é coisa, é macumba, é coisa do demônio. E tudo isso é intolerância. Primeiro que capoeira
não tem a ver com as religiões afros. Macumba é outra coisa, né? Não tem a ver com as religiões afros. Então, o poema fala disso. Tem muita gente enganada falando sobre a capoeira, sobre o maculelê, sobre o samba, e aí essas pessoas, infelizmente, estão se privando de conhecer todo esse universo lindíssimo da capoeira e das manifestações populares. Então, para terminar, eu vou cantar um poema que está aqui, que fala justamente da capoeira. E o nome desse poema, né, musicado, se chama Me Leve Capoeira. É a luta de um povo, uma história de sangue, um grito que ecoa em todo lugar. Celeiro de bamba, é mata rasteira, é a capoeira que eu venho cantar. Protagonizada pelo sofrimento, é a necessidade de se libertar. O corpo que voa no espaço do tempo, levando a mente para outro lugar. Capoeira me leva pra todos os cantos, me eleva a alma e me leva a jogar. E o canto que entoa todo me encanta, é o que faz o meu corpo se arrepiar. Então, pessoal, ó, deixando aqui já a dica, né? Esses dois livros, A Lenda do Maculelê e Poemas para Gingar, vocês podem adquirir ele, vocês podem me chamar, né, chamar o pessoal da PABB aí, perguntar melhor. Vocês podem me chamar pelo Facebook. É um livro da Metanoia, né? Então vocês podem estar buscando aí no site da editora. Tem na Amazon, tem nas lojas americanas. Você consegue comprar facilmente. Depois pode chamar lá, fala com o Itamar que a gente vê um esquema, autografa e fica tudo beleza. Mais uma vez, gostaria de agradecer a atenção de vocês, né? Eu espero que vocês tenham saído daqui com bastante coisa para pensar. Hoje foi um pouco mais além, né? A gente falou de maculelê, a gente falou de capoeira, teve muito poema, teve muitas histórias, né? Então, espero que vocês possam estar levando isso, né, e digerindo isso em doses homeopáticas, bem devagar e pensando em tudo que foi dito aqui. Mais uma vez, eu agradeço a equipe da PABB, que sempre me possibilita estar trabalhando, né, seja através de live, seja através do presencial. Estou doido para isso passar e a gente estar junto lá na capoeira. Quero ver todo mundo que está aqui lá na PABB, né, lá com o Itamar, lá com a Stephanie, lá com todo mundo, né. E agradeço aqui ao queridíssimo tradutor, que ele com certeza, né, David Ramos, deve estar aí, ó, cortando um dobrado, porque é muita música, às vezes é muito rápido, são muitas palavras diferentes, mas ele é fiel comigo aqui até o final. E agora chegou o momento, né, de eu me despedir, de eu ir saindo. David também com certeza quer tomar uma aguinha, né, e eu vejo vocês na próxima live. Tá bom, Itamar? Tá contigo, meu irmão. Valeu, Michel. Sempre muito bom. Eu sou, eu sou suspeito de falar aí, como sempre, eu gosto muito. Acho que a capoeira é uma manifestação cultural muito brasileira. E quando você falou a questão do atabaque, a gente passa na rua, dá vontade de pular ali no meio, mesmo sem saber o que está fazendo, sou eu, cara. Eu sou mesmo assim também. Então, agradecer mais uma vez o David, agradecer o Michel, lembrar o pessoal de divulgar, compartilhar esses vídeos que a gente vem fazendo de live toda semana. Dizer que semana que vem, na sexta-feira, a gente tem live com o professor Rafael, vai ser ginástica com materiais em casa, materiais reciclados. Na outra semana, a gente vai ter a nutricionista, as nutricionistas falando um pouco sobre nutrição, sobre a qualidade na alimentação. Tá? É só todo mundo ficar ligado. Queria agradecer a todo mundo que participou aí. Não vou citar nomes porque eu vou esquecer alguém, provavelmente. Então, só agradecer mesmo e dizer que a gente está aí para o que deve e agradecer o pessoal do núcleo, a Valéria, a Cris, a Roberta. Roberta é que está administrando, ela que está me botando na sala, tirando mesmo de férias. Obrigado, Roberta. Tem que agradecer, senão ela tira a gente do ar, já pensou? Nada. Roberta é gente boa.
a Cristiane, a gente sempre conversa a semana toda sobre as lives, como você feita, a Valéria dá o suporte também para os profissionais. Foi um trabalho da equipe, do Núcleo Rio, e é isso, sempre trabalhando junto para poder atender nossos participantes e a comunidade melhor. Tá bom? Um abraço e até sexta que vem. Um abraço, gente. Show de bola.